Você vê que Jeremias estava procurando um povo e ele faz questão de dizer que o Senhor não era a fidelidade que os olhos do Senhor estavam procurando nas pessoas. O que Deus estava procurando nas pessoas era o arrependimento, porque Deus trouxe esse povo e tentou de alguma forma mudar a vida deles, mas eles nunca se arrependeram. Eles nunca conseguiram buscar aquilo que era verdadeiro. Eles sempre viveram na margem. Por isso que quando ele vai para o versículo 4 de Jeremias 5:4, ele diz: pensei, esses são apenas pobres e ignorantes. Você percebe que Jeremias está dando definição para aquelas pessoas que não conseguem ser corrigido, que não conseguem romper, que não conseguem mudar de vida. Ele diz que eles são pobres e ignorantes. Ele diz por que eles são pobres e ignorantes. Aí ele fala, versículo 4, ele diz: porque não conhece o caminho do Senhor, não conhece a forma de Deus fazer, não conhece a forma de Deus mudar a vida, não conhece a forma de Deus transformar a vida. Ele também diz: e nem conhece as exigências do seu Deus. Isso quer dizer que Deus é um Deus que exige de nós uma conduta. Deus exige de nós uma forma de pensarmos. E é importante mostrar para você que Deus, Ele está atrás de pessoas que se importe com o que é importante. Aí ele diz no versículo 5, ele diz: irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus, mas todos eles também quebraram o jugo que romperam as amarras. Aí ele vai falar que essas pessoas, esses nobres, que ele vai falar, ele não só conhece o caminho do Senhor, mas também conhece as exigências de Deus. Ele também tem algo importante: eles romperam com aquilo que os prendiam, com aquilo que os amarravam, aquilo que o deixava preso, fora do sucesso, fora do milagre, fora da bênção. Com isso, eu quero te levar para uma história que eu achei importante para nós tratarmos e avançarmos um pouco mais, que está no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 40, né? Diz, a partir do versículo 39, diz bem assim: Maria, versículo 37, aquele teve misericórdia dele e respondeu o perito da lei: vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus com seus discípulos, chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou assentada ao pé, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado-me sozinha ao serviço? E diz ele para me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muita coisa. Engraçado que aqui nós vamos perceber Jesus nos chamando, mostrando qual é a importância de um vencedor, o que o vencedor considera importante. Ele mostra aqui, a primeira coisa que ele mostra é que ele, entrando na casa de Marta, duas irmãs que estavam ali, uma escolheu estar aos pés de Jesus, buscar informação, buscar conhecimento, buscar graça, buscar favor de Deus, aproximar-se do mestre. A outra, como muitos nesse período, estão aí correndo de um lado para outro, uns preparando para viajar, para passar o Natal fora, outros preparando para a virada do ano, Réveillon, outros preparando os seus presentes para trocar o presente, outros preparando a ceia. Estamos vendo que as pessoas estão, de alguma forma, deixando de fazer aquilo que é importante,
aquilo que pode levá-lo ao sucesso. Você percebe que Jesus está ali, e o que Marta estava preocupada não era com Jesus estar na casa dela. Ela estava preocupada em encher, fazer a sua comida e dar para o mestre. O mestre era mais importante que a comida. É por isso que o vencedor tem que começar a entender o que é importante para ele. Se você está querendo vencer em uma área financeira, você tem que buscar informação a respeito de finanças. Você tem que considerar isso importante. Se você quer vencer na área da família, você tem que buscar informação acerca da família. Se você quer vencer em meio aos seus relacionamentos turbulentos, você tem que aprender como se relacionar com pessoas difíceis. Mas uma coisa é importante. O importante de muitos daqueles que estão vencendo é reconhecer em quem ele tem crido. Em vez de Marta estar preocupada com o que o mestre estava para lhe oferecer, ela estava preocupada com o que ele iria oferecer para o mestre. Nós vemos que nesse período do Natal, muitas pessoas estão preocupadas com muitas coisas, estão esquecendo o mestre. É igual Jesus esquecido ali, na festa, quando tinha 12 anos, Maria e José o esqueceu ali. E ele faz uma declaração importante para quem quer vencer. Ele está lá ensinando aos mestres, e quando Maria e José chegam e pergunta para ele por que ele estava ali, ele disse que estava já fazendo ali a vontade do Pai. Ele considerou que servir a Deus era mais importante, que a vitória que ele precisava estava em servir a Deus e não estar ocupado na sua caminhada, no seu retorno ou naquilo que os seus pais mais estavam preocupados. E é nesse ponto que Jesus está mostrando aqui para Marta. Porque Marta estava com um prato cheio, como muitos de nós, pratos cheios de muitas ocupações, mas pouco nos ocupamos com aquele que é capaz de nos manter e é capaz de nos deixar firme ou nos fazer prosperar. Ela estava preocupada em manter o Jesus e os convidados, mas não se preocupava com Jesus. E agora, a Bíblia chega a dizer, ela estava ocupada com muito serviço. E ela foi até Jesus e pergunta, Senhor, não se importa? Como se Deus, o que ela pergunta para Jesus, era algo que era Jesus que deveria fazer para ela. Jesus deveria perguntar para ela, você não se importa de eu estar na tua casa, e em vez de você estar ao meu lado ouvindo o que eu posso me informar, você está correndo de um lado para o outro, à procura de coisas, de fazer coisas. Imagine quantos vencedores poderiam hoje estar descansando porque tinham condição de pagar a outros para fazerem. Imagine, mas alguns estão ocupados ao ponto de não perceber que o mais importante é ter o Senhor. O vencedor precisa entender o que é importante. E Jesus responde, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Você percebe que no início diz que ela estava ocupada com muito serviço. Mas agora Jesus diz diretamente para ela, você está preocupada e inquieta. Porque ela não preocupado e inquieto nós não vencemos. O vencedor não oferece a sua mente para as preocupações, mas oferece a sua mente para preparações. O vencedor não oferece a sua mente para as preocupações da vida, mas o vencedor oferece a sua mente para a preparação para a vida. Esse é um dos códigos da importância de um vencedor. Jesus diz aqui, você está preocupada, você está preocupada, você não está se preparando, você está preocupada. E o que nós vemos é que as pessoas que querem vencer, elas estão com suas mentes cheias de preocupação e pouca informação. Elas estão cheias
de preocupações da vida, mas elas não estão se preparando para a vida. E aí Jesus aponta o segundo segredo da importância de um vencedor, quando ele fala, está preocupado e inquieto. Olha onde ela estava. Ela poderia pegar essas duas chaves que estavam roubando dela o milagre. Ela poderia pegar essas chaves e começar a oferecer para Jesus aquilo que Jesus esperava dela. Então, inquieto, eu gosto dos Salmos e do próprio Isaías, quando ele diz assim, ficai quieto e verdes o grande livramento que o Senhor nos dará. Moisés fala isso quando está diante do Mar Vermelho, e o povo estava prestes para apedrejá-lo, porque eles estavam inquietos, porque quando você está inquieto, você não consegue se concentrar no teu milagre, você não consegue se concentrar na sua estratégia, você não consegue se concentrar naquilo que vai te levar à conquista. E aqui Jesus está dizendo, a sua preocupação, ou seja, preocupar-se é dar lugar a um pensamento ruim antes das coisas acontecerem. E agora ele diz, você está inquieta. Inquieta é estar de um lado para o outro sem direção. O que é importante para o vencedor? O que é importante para o vencedor? Em vez de preocupar-se, preparar-se. Em vez de ficar inquieto, aquietar-se. Moisés disse, fique quieto e veja o grande livramento que o Senhor nos dará. Isso lá em Êxodo capítulo 14. E aí, Marta, ele diz, você está inquieta com muitas coisas, de um lado para o outro. Você não tem meta, você não tem objetivo. O que é importante para o vencedor? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Mas às vezes nós temos tantas metas para atingir e já passamos o ano inteiro perdendo, já estamos prestes a invadir o outro ano e ainda nada aconteceu. O que é importante para você? Quero te levar um pouco mais além. Por isso que Jeremias, ele diz lá em Jeremias capítulo 5, no versículo de número 4 e 5, ele diz o seguinte, pensei, esses são apenas pobres ignorantes. Ignorantes, na palavra ignorante aqui é de não dar atenção, de estar preocupado, de não prestar atenção, de ignorar a instrução. Aí ele diz, eles são ignorantes em quê? Eles são ignorantes porque eles não conhecem o caminho do Senhor e também não conhecem as exigências de Deus. Marta estava assim. Marta não conhecia o caminho do Senhor, por isso que estava ocupada em muitos afazeres e estava inquieta, que são duas coisas que roubam o sucesso do vencedor. Aí por isso que no versículo de número 5, de Jeremias 5, ele nos leva, nos empurra, e ele diz, irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem. Ah, se eu quero vencer, eu tenho que vencer pelo que eu conheço, e conhecer bem o caminho do Senhor. E eles também conhecem as exigências de Deus. Eles sabem das obrigações. Maria sabia das obrigações, por isso que Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Agora você vê que Jesus está mostrando aqui que Maria, ela conhecia o caminho porque ela não ignorava a presença do Senhor. A presença do Senhor era mais importante do que as tarefas da vida dela. Por isso que mais tarde você vai ver em João capítulo 10, capítulo 11, quando Jesus recebe o recado que Marta mandou que o seu irmão estava doente, Jesus espera 2 dias. Jesus esperou 2 dias. Você deve perguntar, por que Jesus esperou 2 dias?
Por que ele fez silêncio? Por que ele não foi logo lá? Por que ele não ajudou logo a Marta e a Maria e ao seu irmão? Ei, Jesus sabia o caminho do Senhor. Olha o que está escrito aqui no versículo 5 de Jeremias capítulo 5, que diz também na parte C, ele diz: mas também eles quebraram o jugo e romperam as amarras. Jesus esperou 2 dias e parece que o céu fez silêncio. Parece que o céu calou-se diante daquele 2 dias. Marta viu seu irmão morrer, Maria viu seu irmão morrer. Agora é engraçado que Jesus esperou 2 dias, não para curar, mas para ressuscitar. Se eu perguntasse para você, qual é o milagre maior, curar ou ressuscitar? Não existe, mas a dificuldade para um ser humano pensar em um milagre e aumentar a sua fé está justamente no ressuscitar. Aí você vai perceber que o que Jesus está dando para Marta agora era o que ela não deu para ele quando ele estava na casa. Quando ele estava na casa dela, ele esperava que ela lhe desse atenção, como deveria dar, mas ela estava ocupada. Aí Jesus não era o mais importante da vida dele. Agora Jesus, quando há um problema, Jesus se torna o mais importante. Você já prestou atenção que as pessoas que estão perdendo, tem um dágio popular que diz que brasileiro só fecha a porta depois que é roubado? Você já prestou atenção que tem pessoas que só tomam a iniciativa de aprender quando ela está precisando de um emprego e agora vai exigir dela conhecimento? O vencedor sabe o que é importante. Ele sabe porque ele já rompeu as amarras e os grilhões. Boa noite, gente. Deus abençoe. Você vai ver que agora Jesus está tratando Marta e dizendo a mensagem dela não é importante, porque ela não me fez importante quando eu estava na casa. Agora eu vou mostrar para ela do que eu sou capaz de fazer. Se ela me desse importância, ela não estaria aflita, chorando. Porque a maioria das pessoas que perdem, elas perdem porque não conhecem o caminho do Senhor e nem as exigências do seu Deus. Por isso que Jeremias, também capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes que você nascesse eu separei e designei como profeta para as nações. Você tem algo especial na sua vida. Você precisa começar a entender quais são as coisas importantes. Preocupar-se, primeiro código vencedor que eu falei, preocupar não é preparar. Marta se preocupava em muitas coisas, mas não se preparava para muitas coisas. Segundo, código do vencedor, é que ela estava, pega lá de novo, Marta estava envolvida com muitas coisas, ela não tinha objetivo, ela estava correndo de um lado para outro sem alcançar o que ela sonhava. Aí você vê que Jesus vai dizer para ela, preocupada com muita coisa, estava ocupada e preocupada, ocupada sem prioridade. Ela estava, e quem quer vencer tem que entender que a sua ocupação, ela tem que ser naquilo que lhe aproxima do milagre e não nas coisas aleatórias. Primeiro código vencedor é: não se ocupe com aquilo que não te leva ao destino. Eu vou repetir: não se ocupe com aquilo que não te leva ao destino. Não se ocupe com aquilo que não te leva ao milagre. Não se ocupe com aquilo que não te leva ao que você sonha. Mas você já prestou atenção que a maioria das pessoas estão ocupadas com aquilo que não tem nada a ver com o que elas sonham?
Você já prestou atenção que a maioria das pessoas estão o tempo todo ocupando-se com algo que não tem nada a ver com o objetivo? Se uma vez ela recebeu o mestre, ela não teria que estar ocupada com serviços, mas ocupada com o mestre. Foi isso que Jesus diz no versículo 42 de Lucas 10. Todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus estava dizendo é, enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas, deixou de se ocupar com a coisa mais importante. Meu amigo pastor Daniel, Deus abençoe. Então, qual é a importância? O que é mais importante para o vencedor? Primeiro, não se esqueça, ocupe-se com aquilo que te leva à conquista. Ocupe-se com aquilo que te leva ao teu propósito. Ocupe-se com aquilo que te leva ao teu milagre. Segundo, ainda aqui no versículo, versículo 41, Jesus diz: Marta, Marta, estás preocupadas. Eu vou voltar para esse termo, para deixar bem claro para você. Preocupação, olha o código de vencedor. Preocupação não é preparação. Preocupação é ocupar-se antes de acontecer. Encher a sua memória de coisas que não lhe prepara para o milagre e nem para a conquista. Jesus estava falando isso para Marta. Estás preocupadas e não preparada. O importante para quem quer vencer é estar preparado e não preocupado. Quando você vai ver nessas lutas de MMA, você vai perceber que os lutadores estão preocupados em treinar, em aplicar o seu golpe, porque ele se preparou para isso. Então eles estão ali treinando, se preparando para a luta, mas não estão preocupados com o resultado. Eles estão preparados para o resultado. Marta estava preocupada quando deveria estar preparada. Pega o código. Preocupado não lhe faz vencedor. Preparado te faz vencedor. Eu vou repetir. Preocupado não te faz vencedor. Preparado te faz vencedor. E aí, terceiro código dentro dessa história de Marta, que eu vou avançar para mais outras, você vai ver que ele diz bem assim: e você está inquieta com muitas coisas. Inquietude. Não está concentrada. Não está concentrado naquilo que te leva ao milagre. Não está concentrado naquilo que te faz romper, que te faz vencer. Não está concentrado naquilo que te leva à realização dos teus sonhos. Essa hora Jesus está dizendo: você está inquieta, você não está concentrada, você não se concentrou no que eu estou dizendo. E aí ele vai apontar para Maria, que assentada estava aos seus pés, conforme está escrito no versículo de número 39, Maria, sua irmã, ficou assentado aos pés do Senhor, ouvindo as palavras. Então aqui é um código muito importante. Inquieta com muitas coisas não te faz vencer. O que é mais importante para um vencedor é estar concentrado naquilo que ele quer alcançar. Por isso que Maria está sentada aos pés de Jesus, recebendo do Senhor, porque ela está concentrada naquilo que Deus é capaz de fazer. Se você não se concentra naquilo que você quer fazer, realizar, você não realiza nada. Eu parei um tempo para estudar o que eu estou pregando para você. Eu parei para me concentrar, para extrair uma palavra que leve você a vencer, e principalmente agora, nesse final de ano. Por isso o texto que eu li de Jeremias
capítulo 5, versículo de número 4, quando ele diz: ah, eu não vou para os pobres. Por que eu não vou para os pobres? Porque uma das razões dos pobres serem pobres é porque eles são injustos. Injusto porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo de número 13, diz algo poderoso acerca do pobre. Ele diz aqui, ó, versículo 13, 23, 13 e 23. Só um instante, deixa eu chegar lá. Olha o que está escrito. 13, 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele perde. Por isso que Jeremias, no versículo 4, diz: eu não vou ao pobre. Por quê? Porque o pobre é injusto. Por que ele é injusto? Porque ele ignora o caminho e as exigências de Deus. Não tem como uma pessoa que ignora a preparação, que ignora a concentração, que ignora a habilidade, romper na vida. Não tem como. O que nós estamos vendo é que as pessoas se mantêm em seus problemas, principalmente financeiro. Eles estão sempre comparando a sua vida com a vida dos outros. O que nós estamos vendo, e eu comecei falando sobre isso, que você não precisa saber tudo porque alguém sabe. Você não precisa ser o que as pessoas querem que você seja, ou o que você está vendo as pessoas serem. Seja quem Deus diz que você é. Não queira ser. Olha para Maria, para Marta. Marta queria que Maria fosse igual a ela, mas Maria escolheu a parte melhor. Ou seja, eu não tenho que ser rico porque eu vejo os outros ser ricos. Eu tenho que ser rico porque Deus me faz rico. Eu não tenho que andar num carro novo porque eu vejo alguém andar num carro novo. Eu tenho que andar num carro novo porque Deus faz nova todas as coisas. Eu não tenho que ter uma casa boa porque os outros têm casa boa. Eu tenho que ter casa boa porque o Senhor me dá uma vida abundante. Mas a maioria das pessoas, elas estão vacilando entre esses caminhos e elas não sabem o que é importante. Por isso que elas estão o tempo todo concentradas nas suas preocupações, nas suas ocupações, e estão esquecendo de se concentrar em Deus. A sua reputação e o seu caráter sempre trará conhecimento, sempre te promoverá, sempre te liberará uma unção para que você tenha a vitória. Eu vou repetir. A sua reputação, aquilo que você é de fato, aquilo que você se tornou, o seu caráter sempre te levará ao conhecimento, sempre trará para você promoções e sempre liberará uma unção de finanças na tua vida. As pessoas se mantêm nos problemas e elas estão sempre, porque elas estão sempre comparando-se com os outros, mesmo sem ela saber se os outros têm de fato ou não. As pessoas estão vivendo fora da sua realidade, porque elas não sabem o que é mais importante para elas romperem. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Marcos 9, 23. Olha o que está escrito. Diz assim: se tu podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus está falando de um homem que desde a infância o seu filho viveu endemoniado. E agora eles vão até Jesus, leva aos discípulos, e os discípulos não resolvem o problema dele. E aí ele vem para Jesus, ele ignora quem Jesus é, ignorou o que Jesus podia fazer. E agora ele não sabe qual a importância da vida, se a importância da vida é
levar os problemas para os outros resolverem ou resolver o seu próprio problema. Aquele pai da criança sempre levou a criança para que os outros resolvessem o problema, porque ele nunca se concentrou em resolver o problema do filho. Jesus pergunta para aquele homem, há quanto tempo, eu estou falando de Marcos capítulo 9, há quanto tempo aquela criança sofria? E no versículo de número 22 de Marcos 9 diz, muitas das vezes o Espírito lança, 21, desculpe. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a sua infância. Meu amigo Maico, Deus abençoe. Mas por que ele está desde a infância? Por que o problema durou muito? Por que ele não venceu esse problema? Por quê? Porque ele nunca resolveu. Porque ele nunca procurou resolver por ele. Sempre levou para os outros resolverem. Tem problemas que ninguém vai conseguir resolver a não ser você mesmo. Por isso que Jesus vai dizer para ele, no versículo 22, ele diz bem assim, muitas das vezes ele lançava no fogo e na água para matá-lo, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus olha para aquele homem e percebe que ele tinha algo, ele era um ignorante, um pobre ignorante, que não conhecia o caminho do Senhor e nem a exigência do seu Deus, conforme o texto que eu estou pregando, que é de Jeremias, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Aí você vai ver que Jesus logo dá a resposta para ele, dizendo o seguinte, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus jogou para ele, dizendo, os seus problemas não foram resolvidos, porque você sempre levou para os outros e nunca você quis resolver. Tem problemas que os outros vão te ajudar a resolver, mas tem problemas que só você é capaz de resolver. O que Jesus está nos mostrando é que tem lutas na nossa vida que nós precisaremos de ajuda, mas tem lutas na nossa vida que nós sozinhos temos que resolver. É isso que é importante para o vencedor. O vencedor sabe que tem lutas que ele vai ter que enfrentar e tem luta que ele vai pedir ajuda. Você vai ver Davi quando vai ali para levar comida para os seus irmãos, quando ele abre e questiona, ele simplesmente disse, não, eu não fiz nada, nunca fiz nada, mas você sempre me tratou assim. Engraçado que aquela era a luta de Israel, daqueles soldados, mas Davi sozinho foi lutar. Por quê? Porque aquela luta, o próprio Golias disse, dá-me um homem, se nós dois lutarmos e quem vencer, uma nação servirá a outra. Era um problema que só um poderia resolver. E ninguém tinha coragem de resolver, porque esperava nos outros. E por isso levou 40 dias sem uma batalha ter fim. Aí você vai ver que é justamente por causa disso, que o que é importante para o vencedor não permitir que um problema seja resolvido pelos outros quando você tem a responsabilidade de resolver. O pai da criança aqui sofria por causa da sua incredulidade. Versículo de número 24 diz, imediatamente o pai do menino clamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, o que nós estamos vendo, dê licença. O que nós estamos vendo é que esse problema não foi resolvido, esse homem nunca foi um vencedor e nunca libertou o filho, porque ele sempre esperou que os outros resolvessem aquilo que ele deveria resolver. Aí você vai ver que Jesus pegou aquele espírito e ordenou que aquele espírito fosse embora, porque aquele espírito começou a alvoroçar, agitar-se violentamente na criança e saiu. Pegue os seus códigos. Eu estou aqui na minha casa, pastor Daniel, falei com ele hoje, e eu disse, pastor Daniel, eu estou
dando uma reformada na minha casa, né? Porque tem problemas que você tem que resolver. Você não tem que esperar alguém. O vencedor sabe o que é importante. E ele sabe que tem dificuldades que só ele é capaz de fazer. Mas eu tenho a ajuda do meu amigo Daniel, pastor Daniel, que me ajuda nos meus vídeos, uma vez que eu não tenho a capacidade de fazer o que ele consegue fazer. Aí eu preciso da ajuda dele, porque ele me ajudando, eu estou promovendo outras pessoas a alcançar ou ter uma palavra de destino. Mas o que eu quero deixar nesta palavra é que você precisa entender que tem situações que só você resolve e outras situações você pode pedir ajuda. Esse negócio de solidão é algo que Deus tirou do coração do homem. Quando o homem estava só, Deus diz lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma ajudadora, idônea. E a palavra ali para ajudadora é Ezeque, que quer dizer ajudar do mesmo jeito que Deus ajuda. O que nós estamos vendo é que existe um atraso nas armas táticas de muitas pessoas. O inimigo já sabe como alimentar a dúvida e deixar as pessoas fora das coisas importantes. Nunca deixe que uma pessoa que você conheceu no passado mantenha você longe do seu futuro. Preste atenção nisso. Nunca deixe que uma pessoa do seu passado mantenha você longe do seu futuro. Você vai perceber que é importante você dar uma avaliada. Que tipo de sentimento está te prendendo no passado? Do tipo, alguém que lhe fez um mal, alguém que lhe causou uma dor, alguém que lhe fez sentir uma amargura, e esse alguém parece que te prende no passado, e você não consegue romper para o seu futuro, porque de vez em quando você lembra da pessoa que te fez mal no passado. Todas as vezes que você está diante de tomar uma decisão, você lembra daquela pessoa. Aquele que o Senhor pode dizer é de alguém que esteve no passado, que estava impedindo o futuro. Olha, eu poderia citar umas centenas para você. Uma delas foi o próprio Saul, que quando Deus mandou Samuel consagrar Davi para ser rei, você percebe que lá em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que Deus falou para Samuel dizendo o seguinte: até quando tereis dó de Saul, quando eu já tenho rejeitado? Eu escolhi da família de Jessé, o belemita, um homem que você vai ungir como um rei. Olha o que Saul, na vida de Samuel, estava fazendo, impedindo com que o povo tivesse um novo rei e um futuro melhor. Aí Deus teve que intervir. Perceba a importância de olhar para o teu passado e ver se tem alguma coisa te amarrando no passado, impedindo você de chegar no futuro. O seu futuro é mais certo do que o teu passado. O teu futuro é mais certo que o teu passado. Por que, apóstolo? Porque o teu passado você não pode visitar mais, mas o teu futuro você pode. O teu passado você não consegue mais voltar lá para fazer diferente, mas você pode fazer o seu futuro diferente, tomando decisões diferentes. Aí você vê que Deus chega para Samuel e diz: a sua dor, o seu amor, a sua amizade com Saul está impedindo você de conhecer um novo rei, que vai ser um adorador, que vai ser um homem de Deus, que vai servir, que vai romper, que vai vencer, porque você está apegado ao passado. Agora imagine, pastor Daniel e os demais que estão na sala, imagine quantas pessoas nos fazem mal como pastor, ovelhas que são ingratas, ovelhas que não
lembra do que é dito pelo Senhor, não trate mal os seus pastores, porque eles guiam as ovelhas com as suas dificuldades. Imagine se todas as vezes que o pastor lembrasse de todas aquelas ovelhas que lhe deu dor de cabeça, de ingratidão, e se ele dissesse, não vou mais ganhar alma, ele seria pastor de quantas ovelhas? De nenhuma. Então, eu vou dizer novamente para você, não deixe que as pessoas que você conheceu no passado mantenham você longe do seu futuro. Nunca se mova para uma circunstância ou opiniões dos outros. Nunca se mova para entrar em circunstância e opinião dos outros, baseando-se nas decisões suas. Sempre vá enfrentar as circunstâncias e as opiniões dos outros, baseado no que a palavra de Deus nos diz e nada mais. É importante você saber. O vencedor sabe que as circunstâncias e as opiniões das pessoas não podem mudar a vida dele, mas a palavra de Deus muda tudo. O seu amigo, se os seus amigos estão confortáveis na sua zona de confortos, eles não vão querer que você saia da sua. Se está todo mundo bem, ninguém vai querer romper mais. Engraçado que a Bíblia diz que o Senhor nos fez mais do que vencedor. Mais do que vencedor não é aquele que vence uma vez só, mas aquele que vence várias vezes. Muitos dos nossos potenciais estão determinados não pelo que sabemos apenas, mas por aquilo que escolhemos. O nosso destino, ele é fruto do que decidimos. Olha o que Marta escolheu. Marta escolheu preocupação e não preparação. Marta escolheu muitos afazeres e pouco se concentrar no seu mestre. A escolha de Maria foi sentar aos pés de Jesus. Ela sabia a importância para que ela vencesse. Por isso que quando Jesus, lá em João capítulo 11, vai ali ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que a primeira pessoa que encontrou Jesus foi Marta, e bateu uma discussão entre Marta e Jesus acerca da ressurreição. Jesus dizendo, eu vou ressuscitar, e Marta com aqueles argumentos. De uma hora para outra, Marta deixa Jesus só e vai para casa e fala para Maria, Jesus está aí. E o que é que Maria faz? Maria vai, e quando chega lá, a única coisa que ele disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Só isso. Não entre em discussão com Jesus. Por quê? Porque o destino da nossa vida não é determinado por o acaso, mas é determinado por nossas escolhas. Aquilo que a nossa boca vai abrir para falar é muito daquilo que a gente obteve por conhecimento. Eu comecei dizendo que os tolos, eles vivem perdendo. As pessoas comuns da vida, elas gastam, mas os vencedores, os excelentes, elas simplesmente ganham, investem, semeiam e continuará colhendo e vencendo. Então não ache que o teu destino, o vencedor sabe que o seu destino é feito por suas escolhas. Você pode dizer todas as coisas certas, mas não vai adiantar nada se você está fazendo as coisas erradas. Sua vida não muda até que você faça alguma coisa com ela. Sua vida não muda até que você comece a fazer alguma coisa com sua vida. É hora de você parar de dizer que você não tem tempo. E eu quero usar aqui esses 10 minutos que me faltam para falar de tempo. O seu tempo é tudo. O seu tempo é tudo. Quando você vai olhar para a palavra de Deus, todas as pessoas que conquistaram se envolveram com o elemento do tempo. Você vai ver que todos os vencedores, tanto jogador de basquete, quanto músico, surfista, eles sabem que o tempo é vital para os resultados que eles sonham.
Quando um time está vencendo, principalmente no basquete, você vai ver que eles ficam torcendo para o cronômetro zerar, porque uma vez que o cronômetro zera e ele tem uma vantagem, o que é que eles sabem? É que eles vão ganhar o jogo. O seu tempo é tudo. Você tem que ver que para um vencedor o tempo é importante. Para um vencedor, o tempo que ele tem é importante para ele vencer. Ele precisa ter tempo. Há momento em que Deus nos pede para agirmos rápido e há momento que Deus diz, olha, devagar, vá devagar agora. Você vai ver que o próprio Jesus, boa noite, Edvaldo. Você vai ver que o próprio Jesus, quando ele dá o pão ali para Judas, ele diz o seguinte, ele diz, amigo, vai fazer depressa aquilo que você tem que fazer. Jesus estava dizendo para Judas, o que você tem que fazer agora tem que ser com pressa. Mas olha, você não viu Jesus pedindo outras horas para ninguém fazer com pressa? Tem horas que a gente tem que saber que tem que ter pressa. Shalom, Mônica, Deus abençoe. Olha o que está escrito em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Existe a hora certa e a maneira certa de fazer tudo, mas sabemos tão pouco. Qual a importância para o vencedor? O tempo é importante. Existe a hora certa e a maneira certa de fazer. Quando nós precisamos mudar rapidamente, porque o ano está avançando, está se encerrando. As pessoas que vão vencer, elas sabem a importância do tempo. E se você quiser os outros códigos, é só assistir o restante, voltar e assistir o restante do vídeo. Quando devemos mudar rapidamente? Quando Deus me impede para fazer algo. Em Marcos capítulo 1, versículo 17, 18, Jesus disse, venha, me siga. Então Simão e André imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Jesus agora está dizendo, venha, me siga e seja rápido. Tem muitas decisões de um vencedor, que o vencedor sabe a importância de agir rápido. Tem coisas que a gente não tem que deixar para amanhã. Eu acordo essa semana, todos os dias já me levantando para fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser rápido naquilo que eu estou fazendo. Você vai ver no Salmos 119, versículo 60, que diz o seguinte, sem demora apresso-me a obedecer ao seu chamado, diz Davi, sem demora apresso-me a obedecer o seu chamado. O que é que Davi está dizendo? Que todo vencedor sabe a importância da hora de agir com rapidez e na hora de agir devagar. Olha o que está escrito. Quando é que eu devo agir com um pouco mais de cautela? Nós precisamos pedir e oferecer perdão. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, 23. Diz assim, se vocês estão fazendo uma oferta na adoração e de repente lembra de alguém que tem algo contra ela, deixa a sua oferta e vai imediatamente para essa pessoa e reconcilie. Então você pode voltar e adorar e oferecer a sua oferta. Nós temos que ser rápido para perdoar, não só os outros, mas a nós também. Falava isso na minha mensagem ontem. Às vezes nós perdoamos os outros, mas ainda não perdoamos. Todo vencedor pega o código do vencedor. Todo vencedor sabe a importância de perdoar a si mesmo. Não adianta, você fica o tempo todo se condenando. Minha vida dá errado porque eu sou pecador, porque esse mundo jaz no maligno, porque eu sou ruim mesmo, porque eu não presto. Não. Perdoe você mesmo. Se Jesus já te perdoou, eu acho que muitas pessoas têm que levar a oferta e ir para si mesmo, fazer o que o filho pródigo fez, cair em si e se arrepender do que fez de errado. Quando muitas das vezes sou testado, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz, fuja de todas as coisas más, fuja da adoração aos ídolos, fuja. Temos que ser rápido
para fugir do pecado. Temos que ser rápido para fugir do pecado. Mas precisamos ser urgentes para receber a promessa de Deus, para fazer as promessas se cumprir. Temos que ser rápido para aproveitar as oportunidades. Olha o que está escrito em Provérbios 3:27. Rápidos para as oportunidades. Olha o que está escrito. Não negue o bem àquele que merece, enquanto você estiver o poder, em seu poder, o agir. Olha o que está escrito em João capítulo 9, versículo 4. Jesus disse: todos devem cumprir rapidamente a tarefa que a nós atribuído pelo Pai e que me enviou, porque falta pouco tempo antes que a noite caia e todo o trabalho chegue ao fim. Tem horas que a gente tem que ser rápido. Quem quer vencer tem que entender que há momentos que nós temos que dar importância para aquilo que é importante. O que é importante? Importante para um vencedor é não se ocupar, não se preocupar e não ficar inquieto. O que é importante para um vencedor? Aproveitar o tempo. O que é importante para o vencedor? Não se apegar às pessoas que te impedem de avançar para o seu futuro. O que é importante para o vencedor? Romper com aquilo que lhe atrasa no seu processo de conquista. O que é importante para o vencedor? Fazer um pouco mais, ir um pouco mais, avançar naquilo que a nós é dado. Olha, eu não sei se o Instagram vai me dar mais 5 minutos, eu acho que vai, porque não apareceu a tarjinha verde, que eu já completo aqui a 1 hora, me deu aí. Então deixa eu terminar, deixa eu concluir aqui. Olha o que é que Deus nos oferece salvação, e a salvação tem que ser urgente. O vencedor sabe a importância da salvação. Por isso que 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: Deus está pronto para nos ajudar agora mesmo. Hoje é o dia da sua salvação. A urgência de Deus, de um vencedor, saber das coisas que são urgentes. É importante você avançar. Esse ano que vem, você vai precisar ser urgente naquilo que você vai fazer. Vencedor sabe. Olha, esse negócio de urgente é tão sério, que você vai ver Davi enfrentando Golias, e a Bíblia diz que quando Davi viu Golias se aproximando, avançando, Davi foi mais ligeiro que o Golias. Davi apressou-se em salvar Israel. Ei, você precisa aprender algo. Quando nós devemos mudar, nós precisamos entender. Olha o que está em Provérbios capítulo 14, versículo 29. É inteligente ser paciente. Tem horas que você tem que ter paciência. Todo vencedor, ele sabe a importância da paciência. A paciência que muitas das vezes vem como longanimidade. Ser longânimo, paciente. Se você quer vencer, não seja afoito. Não fique inquieto, se concentre. Olha, seja longânimo, seja paciente. Por isso que Provérbios 14, 29 diz: é inteligente ser paciente. É inteligente. A importância em ser paciente. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Quando eu não tenho todos os fatos da vida, o que eu tenho que fazer? Olha o que está escrito: zelo sem conhecimento não é bom. Uma pessoa que se move muito rápido para agir em um caminho errado. Olha o que ele está dizendo: zelo sem conhecimento não é bom. Não adianta você estar zelando por algo que você não conhece. Esses dias eu vi uma história num videozinho de um cara que estava cuidando de uma cobra. E de uma hora para outra essa cobra agarrou no braço dele. E para tirar, que era uma jiboia, uma piton grande. E aí agora ela está ali apertando e enrolando sobre ele. Aí ele simplesmente negligenciou, porque a palavra zelar
não é apenas zelar no sentido de limpar, é zelar no sentido de prestar atenção e não abrir mão. O zelo sem o conhecimento não é bom. Uma pessoa que se move muito rapidamente sempre tomará um caminho errado. Provérbios 19, 22. Provérbios 18, 13 diz: decidir antes de conhecer os fatos é vergonhoso e é estupidez. Eu vou repetir. Decidir antes de conhecer os fatos é vergonhoso e é uma estupidez. Provérbios 18, 13. Às vezes o que nós vemos é que as pessoas não estão conseguindo romper naquilo que eles sonham. Eles não estão avançando naquilo que Deus quer que eles avancem. Quando eu estou ferido ou irritado, o que é que eu devo fazer, apóstolo? De vez em quando eu quero vencer, mas eu estou tão ferido, tão irritado, e eu não sei como agir. Olha a importância de não olhar para a ferida e não permitir que a ferida te deixe irritado. Tiago, capítulo 1, 19 diz: todos devem estar prontos para ouvir e tardio para falar e para se irar. O que Deus está dizendo é que as minhas feridas não podem me levar à ira. As minhas feridas não podem me levar a tomar uma decisão impensada. As minhas feridas e a minha ira não podem roubar o bom senso. Todo vencedor sabe disso. Isso é importante para o vencedor. O vencedor não olha para a ferida e diz: agora eu não posso, porque agora eu fiquei com raiva. Você vê que numa corrida tem pessoas que caem, quando elas caem, elas se levantam mesmo com as feridas. Só um instante. Mesmo com as feridas, elas continuam lutando. Porque ela sabe que na corrida pela qual ela se propôs a correr, só tem um que vence, querido. E se ela ficar olhando para a ferida e ficar se irando com o que lhe aconteceu, ela não vai alcançar. O que é importante para o vencedor? Não permitir que as feridas gerem ira na vida dela. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que estão perdendo as suas batalhas, as suas conquistas, porque elas estão olhando para as feridas. Mas fulano me feriu, eu não vou mais olhar para ele porque eu estou irado com ele. Mas fulano falou mal de mim, não vou olhar mais para ele porque eu estou irado com ele. Querido, sai dessa. Sai dessa. Ei, vencedor sabe a importância. Ei, você pode irar, mas a Bíblia diz que você só não pode pecar. Mas não é irar para se vingar, é irar para buscar resultados que vai te levar à conquista. Precisamos tomar decisões apropriadas. Provérbios 21, 29 diz: o ímpio blasfema em seu caminho ao longo da vida, mas o povo de Deus pensa antes de dar um passo. Eu vou ler novamente. Isso é na Bíblia serve, que é a Bíblia espanhola. Provérbios 21, 29 diz: os ímpios blasfemam em seu caminho ao longo da vida, mas o povo de Deus pensa antes de dar um passo. O que é importante para o vencedor? Para o vencedor é importante ele pensar antes de caminhar. É dele pensar antes de falar. Dele planejar antes de iniciar. O próprio Jesus diz: você não pode construir uma torre sem primeiro parar para calcular o gasto. Então, você precisa começar a tomar decisões principais. Olha o que está escrito em Provérbios 4, 26, diz assim: reflita sobre o caminho dos seus pés, em todos os seus caminhos, e todos os teus caminhos estarão seguros. Reflita sobre o caminho que os teus pés vão andar, e em todos os seus caminhos os teus pés estarão seguros. Ele está dizendo: pense antes de decidir. O que é importante para um vencedor? Pensar antes de decidir. O que é importante para o vencedor? Pensar antes de decidir. O que é importante para o vencedor? Pensar antes de decidir. Pega o código. Pense antes de decidir. Pense antes de falar.
pense antes de dar um passo. Pega o código. Olha o que está escrito em Provérbios 22, 3. Diz assim: as pessoas sensatas verão os problemas chegando e os evitarão, mas as pessoas irrefletidas tropeçará e se arrebentará mais tarde. Olha o que está escrito: as pessoas sensatas verão os problemas chegando e elas evitarão. Opa, para aí, como é que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Isso não é hora, não vou fazer assim, não vou fazer desse jeito. Mas aí, as pessoas que não são, que são irrefletidas, as pessoas que são afoitas, elas tropeçarão e logo se arrebentará. Quando eu espero por uma semente do planeta crescer, olha o que eu vou dar para você. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 ao 5 diz: há um tempo para todas as estações de cada atividade no céu, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de espalhar e tempo de colher. Continuamos semeando, porque em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz: continue semeando sua semente, pois nunca saberá qual dela vai crescer, talvez uma ou outra. Continue fazendo o que você sabe fazer. Todo vencedor sabe a importância de ser persistente. Precisamos ser persistentes para romper. Todo vencedor sabe a importância da persistência, da caminhada segura. E eu encerro aqui lendo Abacuque, capítulo 2, versículo de número 3, que diz assim: Deus disse, no momento em que decidi, minhas palavras se tornarão realidade. Vocês podem confiar no que eu tenho dito sobre o seu futuro. Pode levar muito tempo, mas continue esperando. Isso vai acontecer. Eu vou repetir novamente. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Deus disse, no momento em que eu decidi, minhas palavras se tornarão realidade. Vocês poderão confiar no que eu digo e sobre o seu futuro. Pode levar muito tempo, mas continue esperando. Isso vai acontecer. Se tem algo que o vencedor sabe se Deus falou, vai acontecer. Se tem algo que é importante para o vencedor ouvir o que Deus disse e confiar, sabendo o que Deus vai fazer. Se tem algo importante para o vencedor se ocupar com a preparação, se ocupar com aquilo que te leva ao destino, olhar para o tempo, aprender a hora de agir, aprender a hora de perdoar. Se você quer vencer, descubra o segredo das coisas importantes de um vencedor, porque Deus disse, no momento em que eu decidi, as minhas palavras tornarão realidade. Isso quer dizer que as palavras do Senhor se tornarão realidade na sua vida. E eu quero aqui agradecer a você que esteve conosco nesse projeto Desperte Sua Coragem, Código do Vencedor. Quero dizer para você que a palavra do Senhor vai criar o teu futuro. Se você confiar no que o Senhor diz sobre o seu futuro, você vai alcançar o que o Senhor te prometeu. Quero agradecer a você que esteve conosco. Você pode ver esta mensagem depois aí no meu YouTube, também no Apóstolo Delfino, Apóstolo Delfino M Gmail. Você vai encontrar lá o meu canal do YouTube, que o meu amigo Daniel está me ajudando aí a promover, a melhorar o nosso canal no YouTube. Quero agradecer a todos vocês. Não esqueça, tem muita coisa importante que faz alguém vencer. Descubra as coisas importantes e você vencerá. Shalom Adonai, até segunda-feira, se o Senhor disser que sim, até lá em nome de Jesus, com mais um Código de Vencedor, projeto Desperta Minha Coragem, e que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.